Há quanto tempo você não vai ao banheiro com tranquilidade? Não estou falando de uma visita apressada, nem dessas tentativas que terminam em frustração. Falo daquela sensação de alívio natural, sem dor, sem esforço. Daquela rotina que já foi automática e que agora se tornou um desafio diário. Muitos escondem isso. Alguns riem para não chorar. Mas para quem já passou dos 60, falar de prisão de ventre não é exagero. É real e é incômodo. Sentar-se por longos minutos, olhar para o relógio, apertar os dentes, sentir-se inchado o dia todo. Essa não é a velhice que você merece. Imagine uma pessoa idosa, talvez como você, sentada no banheiro, em silêncio. O relógio avança, mas o corpo não responde. Esse pequeno canto da casa se transforma em um lugar de angústia, de espera e, às vezes, de derrota. Mas hoje quero te dizer algo. Depois dos 60, o corpo muda. Sim, mas isso não significa se resignar ao desconforto. Não é verdade que é normal se sentir assim todos os dias. Não é verdade que não há nada a fazer. E não, você não precisa depender de remédios, laxantes ou soluções eternas. Este vídeo não substitui um diagnóstico médico. Mas o que vamos compartilhar hoje é baseado em estudos reais, em nutrição simples, em histórias de pessoas como você que recuperaram seu bem-estar sem grandes gastos, sem fórmulas milagrosas. Vamos falar de 5 alimentos. 5. Que podem mudar sua digestão, ajudar a recuperar o ritmo natural do seu corpo e, acima de tudo, devolver aquela sensação de liberdade e leveza que você achava perdida. Fique até o final, porque o 5º alimento, o último, é um dos mais potentes, mas também dos mais esquecidos. E pode ser exatamente o que seu corpo está precisando. Antes de começar, quero te perguntar uma coisa. De onde você está nos ouvindo? E quantos anos você tem hoje? Porque eu te garanto que, independente da sua idade, sempre é possível recomeçar. E se o problema é prisão de ventre, talvez hoje seja esse novo começo. Agora que abrimos a conversa com sinceridade, vamos ao essencial. Por que a prisão de ventre piora com a idade? A resposta é mais lógica do que parece, e também mais comum do que você imagina. Depois dos 60 ou 70 anos, o corpo muda. E uma dessas mudanças acontece em algo que quase nunca nomeamos: o trânsito intestinal. Esse processo natural que leva os alimentos da boca até o banheiro começa a ficar lento, muito lento. Como se o trem interno que antes viajava sem pausas, agora começasse a parar em todas as estações. E por que isso acontece? Primeiro, porque os músculos do intestino também envelhecem. Sim, assim como sentimos menos força nas pernas ou menos agilidade para subir uma escada, o intestino também perde tônus. Seus movimentos, que ajudam a empurrar os alimentos digeridos até o final do trajeto, ficam mais lentos, mais preguiçosos. Segundo, porque com os anos nos movemos menos. A atividade física diária, aquela que antes fazíamos quase sem pensar, ir ao trabalho, caminhar até o mercado, brincar com os netos, vai diminuindo. E menos movimento no corpo significa menos movimento no intestino. O sedentarismo é, sem dúvida, um dos maiores aliados da prisão de ventre. Terceiro, os medicamentos. Muitas pessoas idosas tomam remédios para a pressão, para os ossos, para dormir. E embora ajudem em certos problemas, também têm efeitos colaterais. Um dos mais comuns, prisão de ventre crônica. E nem sempre nos contam isso. Quarto, mas não menos importante, a fibra. Com o passar dos anos, muitas pessoas mudam sua dieta sem perceber. Menos frutas, menos verduras, menos leguminosas. E às vezes, por medo de digestões pesadas ou azia, acabam comendo coisas muito processadas, moles, sem fibra. O resultado? O intestino fica sem o que precisa para trabalhar. A consequência disso não é só não ir ao banheiro, é muito mais. Hemorroidas, dores de estômago, gases incômodos, sensação de inchaço o dia todo, mau humor, falta de energia e aquele desconforto constante que estraga cada refeição, cada passeio, cada manhã. Vou contar uma história real. Dona Helena, 73 anos. Uma senhora vital, alegre, mas que já não aguentava mais o desconforto. Passava 3 dias sem ir ao banheiro.
às vezes 4. E quando finalmente conseguia, era com dor, com esforço e sem alívio. Um dia, em uma conversa como esta, ouviu que o problema podia começar no café da manhã. Então decidiu mudar. Acrescentou algo tão simples como uma colher de aveia com ameixas. No terceiro dia, já sentia a diferença. No sétimo, seu corpo começou a recuperar o ritmo. E no mês seguinte, voltou a se sentir ela mesma. Por isso te digo, não é para se resignar. Seu intestino é como um trem. Mas se não embarcar em bons passageiros, como água, fibra, movimento e cuidado, esse trem para. E se ele para, todo o seu corpo sofre, do ânimo ao sono. Então vamos falar disso com naturalidade, sem vergonha, sem medo. Porque a prisão de ventre não é vergonha, é um sinal. Um sinal de que seu corpo precisa que você o escute. E agora que você já entendeu isso, está pronto para conhecer os alimentos que podem ajudar a colocar esse trem em movimento novamente. E agora sim, vamos falar do primeiro alimento que pode fazer a diferença. Um tão antigo quanto eficaz, tão simples quanto esquecido, a ameixa seca. A ameixa seca é, sem exagero, uma das joias mais valiosas quando se trata de melhorar o trânsito intestinal. Não só porque é natural, mas porque combina 3 coisas poderosíssimas: fibra, água e um açúcar especial chamado sorbitol. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque a fibra da ameixa seca é em sua maior parte insolúvel. Isso significa que não se dissolve na água como outras fibras, mas atua como uma vassoura suave, limpando o intestino, ajudando a formar e mover as fezes sem causar danos. Segundo, o sorbitol. Este é um açúcar natural que tem um efeito osmótico muito particular. Dito de forma simples, atrai água para o intestino. E ao fazer isso, suaviza as fezes, estimula o movimento intestinal e facilita a evacuação sem causar cólicas, espasmos ou urgências repentinas. Terceiro, os antioxidantes. Sim, embora poucos saibam, a ameixa seca tem uma das maiores concentrações de antioxidantes entre as frutas secas. Isso significa que também ajuda a reduzir a inflamação, proteger as células e melhorar a saúde geral, algo que nunca é demais em qualquer idade. Mas claro, como tudo na vida, o importante é como usá-la. Aqui vão algumas dicas práticas. O ideal é comer entre 2 e 5 ameixas secas por dia. Você não precisa de meio pacote. Apenas uma pequena porção, mas com constância. O melhor momento para consumi-las é em jejum ou no café da manhã. Por quê? Porque assim você estimula o intestino desde cedo e ajuda o corpo a retomar seu ritmo natural desde o início do dia. Você pode combiná-las com iogurte natural, com aveia, com um pedaço de maçã, ou até comê-las sozinhas, mastigando bem, saboreando como se fossem um pequeno presente matinal. Quer algo ainda mais eficaz? Compartilhe uma receita que muitos chamam de elixir intestinal. É muito simples. Pegue entre 4 e 6 ameixas secas. Deixe-as de molho durante toda a noite em meio copo de água morna. Na manhã seguinte, beba a água e depois coma as ameixas. Faça isso por 5 dias seguidos e observe o que acontece. É tão suave quanto eficaz, tão simples quanto milagroso. E se precisar de uma imagem real, Dono Roberto, 79 anos, estava lutando há semanas com seu intestino. Ele tentou laxantes, probióticos, sucos estranhos, até que um dia sua neta deixou na cozinha um pote com ameixas secas. Ele, sem muita fé, comia 2 todas as manhãs. Às 10 horas, já estava aliviado. Depois de uma semana, voltou a ter sua rotina de sempre. E, acima de tudo, voltou a estar de bom humor. Porque sim, quando o intestino está feliz, todo o corpo sorri. Então, se ainda não fez isso, dê uma chance às ameixas secas. Não são mágicas, mas são naturais, eficazes e gentis com seu corpo. E agora que você conhece a aliada mais doce, prepare-se para conhecer a mais fibrosa. O segundo alimento vai te surpreender, especialmente se você o tem em casa e não está usando direito. Vamos ao segundo alimento que pode transformar sua digestão. E embora seja diminuto, não o subestime. Estou falando das sementes de chia. Sim,
Aquelas pequenas bolinhas pretas que parecem insignificantes, mas que ao entrarem em contato com a água, se transformam em algo poderoso para sua saúde intestinal. Sabe por que são tão eficazes? Porque são ricas em fibra solúvel, e não qualquer fibra. A chia tem uma propriedade única. Ao hidratar-se, forma um gel natural. Esse gel tem dois efeitos maravilhosos. Primeiro, ao chegar ao intestino, esse gel reveste e suaviza o bolo fecal, facilitando sua passagem sem irritar a parede intestinal. E segundo, cria volume. Esse volume estimula as paredes do cólon, ativando o movimento natural do intestino, o chamado peristaltismo. Em outras palavras, diz ao corpo: é hora de evacuar. Mas atenção, aqui vem a parte-chave. A chia só funciona se estiver bem hidratada. Não basta polvilhá-la sobre a comida e pronto. Se você a comer seca, pode causar o efeito contrário. Vai absorver água do seu sistema digestivo, provocando ressecamento, peso ou até prisão de ventre. Por isso, antes de consumi-la, deixe-a descansar pelo menos 15 minutos em líquido. Aqui vão algumas ideias práticas para incorporá-la no seu dia. 1 colher de sementes de chia em um copo de água com limão, pela manhã. Deixe descansar 15 minutos até ficar gelatinosa e beba devagar. Misture com iogurte natural e um pouco de fruta. Se fizer isso à noite e deixar na geladeira, no dia seguinte terá um café da manhã suave, saciante e excelente para sua digestão. Acrescente em seus smoothies. Dá textura e adiciona fibra extra sem alterar o sabor. Você pode até usá-las para fazer pão caseiro ou biscoitos saudáveis. Só lembre de ativá-las antes com água. E se ainda não está convencido? Conto uma história real. Maria, 68 anos, estava meses lidando com prisão de ventre. Todas as manhãs, levantava-se pesada, com o abdômen inflamado e aquela sensação constante de desconforto. Tentou muitas coisas, até que alguém falou da chia. Ela decidiu experimentar. Todas as manhãs, sem falta, tomava sua colher de chia ativada em água com limão. Na semana seguinte, seu corpo já mostrava sinais de alívio. Ela, emocionada, dizia à filha: "É minha colher milagrosa." E embora pareça exagero, quando você sente que seu corpo volta a funcionar normalmente, quando você para de passar horas no banheiro esperando algo que não chega, qualquer mudança positiva parece um milagre. Então, se ainda não fez isso, dê uma chance a essas sementes. São naturais, acessíveis e usadas corretamente, podem te ajudar mais do que imagina. E agora que você conhece a doçura da ameixa e o poder gelificante da chia, prepare-se para descobrir um alimento que provavelmente você já tem na despensa, mas que talvez não esteja usando da forma correta. Te espero no próximo segmento, porque o terceiro tem uma fibra única e um nome que traz lembranças para muitos. Agora chegamos a um alimento que muitos conhecem, mas nem todos aproveitam como deveriam: a aveia. E não qualquer aveia. Falamos da aveia integral, aquela que conserva todas as suas partes, farelo, germe e endosperma, e que, quando bem preparada, pode se tornar um dos melhores reguladores naturais do intestino. Sabe por quê? Porque a aveia é rica em uma fibra especial chamada beta-glucano. Essa fibra tem uma particularidade: é solúvel, dissolve-se em água e forma uma espécie de gel no intestino, que ajuda a suavizar as fezes, melhorar a digestão e manter os níveis de colesterol e açúcar no sangue mais estáveis. Mas, além disso, a aveia nutre. Não só arrasta, não só limpa. Também alimenta o corpo com vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e antioxidantes. É, por assim dizer, uma vassoura suave e nutritiva para o sistema digestivo. E o mais bonito é que não irrita, não provoca cólicas nem urgências. É lenta, gentil e constante. Agora, aqui tem algo muito importante. Nem todas as aveias são iguais. Muitos lares têm aveia instantânea, aquela que vem em pacotes, pronta em 1 minuto e com sabores adicionados. E embora seja prática, muitas vezes está tão processada que perdeu boa parte da sua fibra e nutrientes. A melhor opção é a aveia tradicional, em flocos grossos ou inteiros. Você também pode optar pelo farelo de aveia,
que tem uma concentração ainda maior de fibra. Agora, como incorporá-la se você já passou dos 60 e busca algo suave, fácil de digerir e nutritivo? Aqui vão 3 ideias que funcionaram para muitos idosos. Mingau quente de aveia. Ferva uma xícara de leite vegetal ou água. Adicione 3 colheres de sopa de aveia tradicional e cozinhe em fogo baixo por 5 a 8 minutos. Pode acrescentar um pouco de canela, maçã ralada ou até ameixas secas picadas. É reconfortante, fácil de mastigar e excelente para começar o dia. Panquecas de aveia. Amasse uma banana madura, misture com 2 colheres de aveia e uma pitada de canela. Forme pequenas panquecas e cozinhe em frigideira antiaderente. São suaves, doces e perfeitas para o café da manhã ou lanche. Água de aveia. Coloque 3 colheres de aveia em 1 litro de água. Deixe repousar durante toda a noite. No dia seguinte, coe, sirva fria ou morna e beba ao longo do dia. É hidratante, reguladora e especialmente útil para quem não tem apetite, mas precisa melhorar a digestão. E se ainda duvida do efeito, escute esta frase. Começar o dia com aveia é como dar uma massagem nos seus intestinos. E é verdade, porque a aveia não só empurra, acaricia, acompanha, reconecta o corpo com seu ritmo natural. Muitos idosos que começam a tomar aveia diariamente, mesmo que apenas 3 colheres pela manhã, começam a notar mudanças em menos de uma semana. Menos inflamação, menos esforço, mais regularidade, mais leveza. E se combinar aveia com chia ou com ameixas, você está construindo um café da manhã terapêutico, saboroso e natural. Agora vamos falar de uma fruta suave, de cor quente e sabor doce, que para muitos idosos tem sido uma verdadeira bênção digestiva. A mamão, ou como alguns a chamam carinhosamente, a fruta que acaricia o estômago. E sabe por que ela tem esse efeito tão especial? Porque contém uma enzima chamada papaína. A papaína age como um pequeno exército digestivo que ajuda a decompor as proteínas, facilita o trabalho do estômago e evita que a comida fique presa no intestino. Isso não só melhora a digestão, mas também reduz a inflamação intestinal, os gases e aquela sensação incômoda de peso. Além disso, o mamão tem uma fibra suave, não irritante, que ajuda a manter um trânsito intestinal constante e natural. E para completar, é rico em vitamina C, provitamina A e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico. E aqui vai uma história de vida. Dono Ernesto, 76 anos, dizia que seu meio mamão todas as manhãs era como um relógio para sua barriga. Não falhava. Levantava, sentava à sua mesa de sempre, partia o mamão com calma e o comia como um pequeno ritual. Depois, ficava um tempo tranquilo, tomava seu café e 1 hora depois, já estava com o corpo em movimento. Eu não preciso de relógio, preciso de mamão, brincava ele. E ele estava certo. Porque quando você encontra algo que te faz bem, não só aproveita, respeita. Agora, se quiser aproveitar ao máximo os benefícios dessa fruta, aqui vão algumas dicas práticas. Coma em jejum ou como parte do café da manhã. Meio mamão é suficiente para ativar suavemente o sistema digestivo. Você pode combiná-lo com 1 colher de sementes de linhaça ativadas. Isso potencializa o efeito lubrificante e ajuda a melhorar ainda mais a evacuação. Outra opção é misturá-lo com um pouco de iogurte natural sem açúcar. A combinação de fibra, enzimas e probióticos pode ser ideal para quem sofre de digestão lenta. Você também pode congelá-lo em cubos e preparar smoothies suaves com água de coco ou leite vegetal. Mas atenção, nem todos os mamões são iguais. Quando for escolher um no mercado, verifique se a casca está levemente amarela e se cede um pouco ao ser pressionada com os dedos. Se estiver muito verde, não terá o mesmo efeito digestivo. E se estiver muito mole, já passou do ponto. Depois de aberto, conserve na geladeira, coberto com filme plástico ou em recipiente hermético. Coma nos próximos 2 ou 3 dias para aproveitar sua frescura. E se algum dia você se cansar, experimente cortá-la em cubinhos, adicionar um pouco de suco de limão e uma pitada de canela. Simples, natural e delicioso. A mamão
É uma daquelas frutas que parecem feitas para nos acompanhar na maturidade. Não exige esforço, não causa incômodo e, em silêncio, dia após dia, ajuda o corpo a funcionar melhor. E agora, se você gostou dessas ideias, é hora de conhecer o alimento número 5, o mais curioso, o mais esquecido e, para muitos, o mais transformador, porque não só ajuda a ir ao banheiro, também alimenta as boas bactérias do seu intestino e melhora a sua saúde de dentro para fora. Chegamos ao quinto alimento, e embora os anteriores já tenham benefícios maravilhosos, este tem algo especial. Não só ajuda a evacuar, não só melhora a digestão, mas age na raiz, repara e fortalece sua flora intestinal. Estou falando do kéfir, um fermento vivo, ancestral, cheio de probióticos naturais, que, quando incorporado com constância, pode transformar completamente sua saúde digestiva. Às vezes, a prisão de ventre não é só por causa do que comemos, mas pelo que já não temos dentro de nós. Com os anos, a quantidade e variedade de boas bactérias no intestino diminuem. E essas bactérias são como pequenos operários invisíveis. Fermentam, digerem, limpam, estimulam. Quando elas faltam, o corpo perde o ritmo. O intestino fica lento, irritável, preguiçoso. E é aí que o kéfir entra. Ao contrário do iogurte tradicional, que também é bom, mas mais limitado, o kéfir contém uma grande variedade de cepas probióticas. Estamos falando de mais de 20 tipos diferentes de bactérias e leveduras benéficas. E o melhor de tudo, muitas pessoas idosas o toleram melhor que leite ou iogurte, até aquelas que são sensíveis à lactose. Por quê? Porque durante a fermentação, essas bactérias consomem a lactose. O resultado é uma bebida ligeiramente ácida, cremosa, suave e poderosa. Vou contar uma história simples, mas reveladora. Isabel, 79 anos, usava laxantes toda semana há anos. Primeiro eram sachês de fibra, depois infusões, depois gotas. Mas nada durava muito. Um dia, sua neta falou sobre kéfir para ela. Isabel era cética, claro. Não vou ficar tomando essas coisas estranhas, dizia, mas resolveu tentar. Começou com meio copo pequeno, em jejum, por 3 dias. Depois aumentou um pouco a quantidade. Na semana seguinte, algo havia mudado. Não é que fiquei com vontade de ir ao banheiro. É que eu fui, sem perceber. Não precisou se forçar. Não precisou esperar. Simplesmente seu corpo voltou a ter ritmo. Desde então, Isabel não precisou mais de laxantes. E você também pode tentar. Aqui vai como. Se comprar pronto, procure kéfir de leite natural, sem açúcar adicionado. Em muitos mercados ou lojas naturais, já vendem pronto para beber. Se preferir fazer em casa, só precisa dos grânulos de kéfir, também chamados grãos, e leite. Deixe fermentar por cerca de 24 horas em um pote de vidro a temperatura ambiente. Depois coe e pronto, sua bebida viva. Pode tomar puro ou combinar com frutas suaves como mamão, banana madura ou uma colher de mel cru se precisar de doce. Mas comece devagar. Se seu intestino estiver muito sensível, é melhor começar com 2 ou 3 colheres por dia e aumentar aos poucos. Porque no começo, quando as boas bactérias começam a trabalhar, é possível sentir mais ruídos, gases ou até um pequeno ajuste intestinal. É normal. É como quando você limpa a casa. No começo tem um pouco de poeira, mas depois tudo brilha. Kéfir não é milagroso, mas se incorporado com amor, constância e respeito, pode ser um dos aliados mais importantes da sua saúde digestiva. E com ele, terminamos nossa lista de 5 alimentos. Mas isso não acaba aqui, porque na próxima parte vamos falar sobre como juntá-los. Como criar uma pequena rotina matinal que, sem esforço, pode devolver a tranquilidade e o alívio que você tanto merece. Agora que você conhece os 5 alimentos que podem ajudar a recuperar o ritmo intestinal após os 60, é hora de juntá-los. Porque nenhum ingrediente, por mais poderoso que seja, faz grandes coisas se consumido uma única vez e depois esquecido. O segredo está na constância. Em criar um pequeno ritual diário, tão natural quanto escovar os dentes, mas cheio de benefícios invisíveis. E o melhor, você não precisa de mudanças drásticas, nem receitas complicadas.
Só um pouco de ordem e carinho consigo mesmo. Aqui vai uma rotina simples, mas poderosa. Uma rotina que muitas pessoas idosas já adotaram e que você também pode começar amanhã mesmo. Escute com atenção. Café da manhã. Comece o dia com uma papinha suave, nutritiva e reguladora. Aveia cozida com água ou bebida vegetal. Uma colher de chia hidratada desde a noite anterior. Meio mamão fresco em cubos. Essa mistura tem tudo o que você precisa. Fibra solúvel, fibra insolúvel, água, enzimas digestivas e uma textura suave que seu estômago agradece. A chia ajuda a formar um gel que limpa e lubrifica o intestino. O mamão fornece papaína e doçura natural. E a aveia te dá energia sustentada, sem peso. Você pode acrescentar um pouco de canela ou uma colherzinha de linhaça moída se quiser. Mas evite adoçantes artificiais. Seu corpo merece o natural. Meio da manhã. Por volta das 10 ou 11 horas, quando já fez um pouco de movimento, é um bom momento para um pequeno impulso. Coma 2 ou 3 ameixas secas. Sozinhas, mastigadas com calma, acompanhadas de um copo de água morna. Esse gesto simples tem sido o truque de muitas avós. E funciona. O sorbitol age com suavidade. E se você deixou as ameixas de molho na noite anterior, pode beber também essa água. É um verdadeiro elixir intestinal. Almoço e lanche. Aqui você tem mais liberdade, mas com uma regra clara. Evite ultraprocessados, farinhas brancas, excesso de queijo e café em excesso. Não se trata de proibir, mas de escolher com consciência. Legumes no vapor, leguminosas, arroz integral, caldos caseiros, tudo ajuda. Jantar leve, mas kefir. E aqui vem o toque final. À noite, em vez de um jantar pesado, opte por algo leve. Um creme de legumes, um pouco de arroz com abóbora ou até uma sopa clara. E depois, antes de dormir, meio copo de kefir natural. Pode ser puro ou com um pouquinho de banana madura amassada, se precisar de doce. O importante é que seu sistema digestivo receba essas boas bactérias justamente quando seu corpo se prepara para descansar. Durante a noite, o kefir trabalha silenciosamente, equilibrando sua flora, reduzindo a inflamação e preparando o terreno para um trânsito melhor no dia seguinte. E os horários? Café da manhã, dentro da primeira hora após acordar. Ameixas, entre 2 e 3 horas depois do café. Jantar, pelo menos 2 horas antes de dormir. Kéfir, meia hora antes de deitar. É obrigatório seguir esses passos à risca? Não. Cada corpo é único. Mas quanto mais constantes forem seus horários, mais fácil será para seu corpo se regular. Porque o intestino, como uma criança, precisa de rotina. E quando tem, responde. Uma última reflexão. Não se trata de fórmulas mágicas. Não é uma dieta rigorosa, nem uma cura milagrosa. Trata-se de hábitos suaves. Pequenos gestos, repetidos todo dia, que enviam uma mensagem ao seu corpo. Estou aqui. Cuido de você. Não esqueci de você. E com o tempo, esse corpo começa a responder. Começa a se mover. E você começa a se sentir melhor. Agora que você tem a rotina, na próxima parte vamos falar de algo tão importante quanto os inimigos silenciosos que sabotam sua digestão, muitas vezes sem você perceber. E como evitá-los? Porque o que você tira do seu prato também pode fazer a diferença. Você já tem os 5 alimentos, já sabe como combiná-los, mas ainda falta uma peça-chave do quebra-cabeça. O que está bloqueando sua digestão mesmo você comendo bem? Porque muitas pessoas, depois dos 60, se esforçam para mudar a alimentação, mas não veem resultados. E não é porque os alimentos não funcionam. É porque continuam praticando certos hábitos que silenciosamente anulam todo esse esforço. Então, se você realmente quer sentir alívio, preste atenção ao que vamos compartilhar agora. Às vezes, o mais importante não é o que você acrescenta, mas o que decide deixar para trás. Primeiro, o sedentarismo. Seu intestino não funciona sozinho. Precisa de movimento. O corpo humano foi feito para se mover. E quando você fica sentado o dia todo, seus intestinos também sentam com você. A solução? Você não precisa correr maratonas nem ir à academia. Basta caminhar 20 minutos por dia. Sim, 20.
um passeio ao amanhecer, voltas pela casa, subir e descer escadas, mexer os braços. O importante é ativar sua circulação. Quando você caminha, seus músculos massageiam seus órgãos internos, e isso, sem perceber, impulsiona o trânsito intestinal. Segundo, a hidratação. Esse ponto não pode ser subestimado. Imagine que seu intestino é uma esponja. Se você come fibra, mas não bebe água suficiente, essa fibra vira um bloqueio. Sim, como você ouviu, em vez de ajudar, piora a prisão de ventre. A regra de ouro: no mínimo 8 copos de água por dia. E se puder, comece o dia com um copo em jejum, morno, com algumas gotas de limão. Essa simples ação pode reativar sua digestão como um relógio. Terceiro, cuidado com laxantes. Muitas pessoas idosas caem nesse ciclo. Prisão de ventre, laxante, alívio momentâneo, intestino mais lento, mais laxantes. O resultado, um intestino que não sabe mais trabalhar sozinho. Fica preguiçoso, dependente. Se você usou laxantes por muito tempo, não se julgue. Mas é hora de reduzir com ajuda médica e substituir por alimentos reguladores e movimento. Porque sim, o intestino pode ser reeducado. E quando volta a confiar no seu corpo, tudo melhora. Quarto, evite alimentos que prendem. Existem alimentos que, embora deliciosos, retardam o trânsito intestinal. E se consumidos em excesso, anulam todo o seu esforço. Preste atenção nestes. Queijo em excesso, especialmente os curados e duros. Carne vermelha constante, tem digestão mais difícil. Arroz branco sem vegetais. Pães muito refinados, biscoitos secos, doces industrializados. Banana verde, que pode endurecer ainda mais. Não é para eliminar para sempre, é para equilibrar. Não fazer deles a base da sua alimentação. E se um dia comer, acompanhe com muita água, legumes cozidos e uma caminhada. Porque no final, não é só o que você come, é também o que decide não comer. E essas pequenas mudanças fazem tudo funcionar melhor. Suas ameixas, seu mamão, sua aveia, darão resultados muito mais visíveis quando seu corpo não estiver lutando contra o que o atrapalha. Imagine isso por um momento. Você acorda numa manhã sem pressa. Abre a janela, entra o sol suave e sente seu corpo leve. Vai ao banheiro sem pressa, sem medo, sem aquela tensão incômoda que você vinha carregando há dias. E acontece. Sem esforço, sem dor, sem aquela sensação de estar preso. Só alívio, só fluidez. Como se tudo voltasse a se mover dentro de você. E com isso, também seu ânimo, sua energia, seu dia. Esse pequeno momento, que para muitos passa despercebido, se torna uma vitória silenciosa. Porque depois dos 60, sentir-se bem não deveria ser um luxo. Deveria ser uma meta possível. E sim, é possível. Seu corpo ainda pode mudar. Sua digestão ainda pode melhorar. Sua energia ainda pode renascer. Só precisa de 2 coisas: constância e que você o acompanhe com amor. Os alimentos que compartilhamos hoje não são fórmulas mágicas. Não fazem milagres da noite para o dia. Mas são aliados fiéis. E quando você os integra com carinho, paciência e atenção, pouco a pouco seu corpo responde. Porque não está quebrado, só está pedindo ajuda. Agora me diga, qual desses 5 alimentos você gostaria de experimentar primeiro? A doçura da ameixa seca? A suavidade do mamão? O poder do kefir? A força da chia? A nobreza da aveia? Ou você já usa algum deles na sua rotina diária? Eu adoraria ler você nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros. E sua história merece ser ouvida. E se este conteúdo foi útil para você, se falou com clareza, respeito e sem tabus, te convido a se inscrever. Aqui falamos de saúde real, de vida real, de como cuidar de nós mesmos com simplicidade, amor e bom senso. Nos vemos no próximo vídeo. E enquanto isso, cuide-se, coma bem, movimente-se um pouco e que seu intestino te diga obrigado todo dia. Porque sentir-se leve também é uma forma de ser feliz.